Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos mais uma vez, bem-vindo todos vós, mais uma vez, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui estão, fundamentalmente do gênero da natureza humana e espiritual, como todos vós e todos nós, e todos aqueles que, invisíveis aos vossos olhos, possam saber e considerar, todos estão utilizando todas as possibilidades de sua natureza, como todos vós, estão sentindo-se, estão viventes, estão com todas as probabilidades de audição, de visão, e da capacidade do gênero do complexo modo que entendemos de nosso cérebro, de tudo demais, já que os cérebros continuam, os módicos de todas as possibilidades continuam. Então, para todos vós, todos nós e para todos esses seres condizentes a isto, não estamos tratando com seres de outros planetas, não estamos tratando de outros seres que podem escutar de outro modo, tratar, se expressar, falar, sentir. De todos os modos possíveis, são exatamente do mesmo modo. Isto quer dizer algo muito simples, muito extremamente simples. Ora, o que faz diferenciar encarnados que sois e desencarnados que aqui estão, o que faz diferenciar esta que se expressa através deste aqui, e propriamente este que aqui está, o que poderia diferenciar? Existe algo que poderíamos tratar de todos os modos possíveis, porque haveria de estarmos encarnados, ou se tirarmos a encarnação, tirarmos a possibilidade de tratar da encarnação, podemos tratar de pessoas e gêneros como todos estão lá fora, de tratar de que estamos no molde desta vida, que temos pais, mães que nos trouxeram para esta terra e de que nos sustentaram nesta terra e que fizeram toda a possibilidade por nós nesta terra para que pudéssemos tratar convictamente ou não convictamente do que diz respeito a algo inexorável, que sois da natureza humana e espiritual. Não poderíamos ter outro tratado que não fosse aquele que respiremos o mesmo ar e temos a visibilidade operante do mesmo fenômeno idêntico, da capacidade de piscarmos e abrirmos os olhos e estarmos à disposição daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, daquilo que sentimos, e de todas as características orgânicas que nos demonstram que ponto poderíamos estar, que estaríamos confortáveis dia e noite, minuto a minuto, segundo a segundo, no que pudéssemos ser. Então, nesta modalidade de pensamento, de que é muito natural, que está nesse grande mundo lá fora, ele diz respeito a um consignado muito intrigante, dentro do esquecimento profundo, profundo e profundo. Primeiríssimo lugar, não foi o papai nem a mamãe que os fez, nem o papai e a mamãe que os fez também, nem o papai e a mamãe que os fez. O papai e a mamãe não poderia dizer e nem trazer nem um pedacinho de qualquer tecido. O condizente a isto é que algo dentro de uma possibilidade milagrosa, de um evento milagroso. E o que faz o evento milagroso é uma ação divina.
Então poderíamos dizer que tudo que poderíamos tratar do milagroso diz respeito a todo o histórico humano, do que diz respeito à religiosidade e do que diz respeito a seres que vieram nesta terra e que realizaram milagres. Dentro disso, saibam, não há nenhum feitio possível que não seja milagre, porque não há feitio possível de qualquer um possa realizar o outro. Então são intermediários de um modo que nada realizam se não estarem existenciais e viventes o suficiente para que algo aconteça deste modo. Quando convictamente dizemos que estamos neste mundo pela confecção de outro ser da natureza humana e espiritual, por obra dele, ficamos tão genuinamente infantis, genuinamente, absolutamente infantis, que podemos fazer o traçado. E podemos fazer o traçado de onde? Podemos escrever o traçado e onde colocamos o traçado. Apenas começando onde existe algo na nossa mão para que faça o traçado e algo que está à frente para que o traçado exista. A partir daí. E é nisto onde reinamos que todos aqui que já estiveram tantas vezes entre nós, e tudo aquilo que é possível que esteja a primeira vez aqui entre nós, porque não vai fazer muita diferença, porque tratamos de fundamentos tanto quanto que não precisam ser aperfeiçoados na nossa capacidade intelectual, nem na nossa capacidade de acumular conhecimento, nem na nossa capacidade de tudo que é possível, de que ficamos grandes por estas qualidades, acumular muitos conhecimentos, dentro destes conhecimentos, colecionar alguns que fará o traçado de nossa vida, e assim por diante. Nós vamos tratar daquilo que escreve e daquilo que recebe a escrita, a possibilidade da escrita. Isto, que somos todos nós. Então nesse simples ato de todos que aqui estão, neste simples ato de todos que aqui estão, principalmente aqueles que são espíritos ou fantasmas gólicos, ou seja, o que for do que como entende. Então, se assim o for, todos o são, porque todos estiveram há tão pouco tempo que eram fantasmas, agora vieram para esta terra e não são mais fantasmas. São nascidos de alguma localidade, são filhos de uma maternidade, de uma paternidade, quem mais? Quer dizer, a partir disto, tudo aquilo que de fato faz, daquilo que gerou, que criou e sustenta, desapareceu. Quer dizer que a partir de algo nos sustentou. A partir de algo, nós sustentamos. Então saiba, do princípio, da gênese, do princípio de todos os modos possíveis, daquele primeiro ser da natureza humana e espiritual que aqui esteve, e que podemos dizer que esteve encarnado, e da possibilidade disto foi realizado por inteligências gentis, por inteligências também que souberam o que é o peso específico de estar nesta órbita, de estar nesta atmosfera, sob o peso do gigantesco que significa aqui estar, e de que de um modo ou de outro pôde trazer como o alfaiate ou costureiro fazer na medida de um conseguinte corpo de organismo físico que coubesse exatamente, para que deste princípio esteve o primeiro encarnado nesta terra. De toda a evolução darwiniana, tudo pode se admitir, menos da natureza humana e espiritual. Então, seres apropriados foram dentro de um aquisitivo de possibilidades e até que se encerrava a possibilidade. Aí estava. E nisto estava seres apropriados para um determinado clima, outro clima, e daí por diante, de N possibilidades, e assim o ser da natureza humana espiritual pisou nesta terra, como o ser da natureza humana espiritual pisou na Lua.
Então lá não estava uma evolução suficiente para que pudesse este ser da natureza humana e espiritual de pisar na Lua. Ele pisou na Lua e todos vós e todos nós somos antiquíssimos. Então, muito antes desta órbita terrena, deste planeta Terra, nesse sistema solar, e de que propiciava, que já a vida já se propiciava, e haveria possibilidade dentro de um clima e de tudo mais, foram confeccionados e vieram prontos, materializados nesta terra, e foi imediatamente, já fizeram o fogo, instantaneamente. Então, fora disto, e na dinâmica disto, da corresponsabilidade nossa, da natureza humana e espiritual, é a dinâmica que já viemos de outros pontos de evolução, de outros pontos. E daí viemos aqui porque ficamos pesados, não cabia mais, na leveza de onde viemos, aí escolher um lugar para um lugar quando os seres pesados viessem para esta terra. Sabe quem eram? Nós. Então é um território de expiação, é um território grotesco, é um território onde os seres que aqui vêm estavam com um débito imenso e tremendo, e adquirindo o hábito de estar nesta terra, tiveram a capacidade de procriar, como todos os seres que procriam aqui, naturalmente, e de que dentro desta procriação, a espécie foi continuamente aumentada, até que tivemos aqui. Então, se tudo isto que tratamos, existe um feitio de laboratório? Sim, existe. Lá em cima, ou lá do lado, ou não sei onde, de inteligências. Se essas inteligências fizeram tudo isto, imagina o que significa inteligências. Se estas inteligências eram sustentadas, eles não vieram de uma papazinho, de uma mãezinha, eram sustentadas o suficiente. E todo o organismo era sustentado. O encaixe era sustentado. Do quê? De um ser da natureza humana e espiritual, um prodígio inacreditável, com a potencialidade universal de todos os universos, de interagir em todos os modos possíveis. E num instante, sabe o que aconteceu? Algumas civilizações já se fizeram. Diminutas, médias, gigantescas, no mesmo molde. De todas as civilizações identicamente. Em todas elas existiu a lei, a justiça, o conhecimento, a concepção, a geração. E existia uma conspiração possível dentro de cada um, de todas as suas capacidades idênticas. No leste e no oeste, no extremo oeste e no extremo leste, no norte e no sul, identicamente. Comeriam, se alimentariam nos meios que estivessem. Todos teriam algum modo de religiosidade, mais fundamental possível, dentro de fundamento. Então, o fundamento era um ser que tinha uma sensibilidade que trouxera, e de que dessa sensibilidade sabia que estava sendo sustentado. Tudo que é possível que provinha, vinha deste ser espiritual gigantesco, de um modo ou de outro. E neste princípio, em todo civilizatório, o fundamento da fé, de maneiras muito diversas, mas de um mesmo modo. Do mesmo modo, como dizia, dentro de sua fraqueza gigantesca, nesta imensidade, existiria algo que o sustentava, que o mantinha, que dava intuição suficiente de sobrevivência, porque era inóspito, era grosseiro, inóspito. Dentro dessas civilizações todas, quando elas se aperfeiçoaram, e foram se aperfeiçoando, porque já vieram com o traçado de aperfeiçoar, é como colocar um gato na janela. Ele já está aperfeiçoado, ele é um gato.
E dentro da característica dele, ele vai fazer esse ser valer disto. Como da natureza humana e espiritual infinitamente maior do que um gato, ele criou exatamente de onde veio um tipo de civilizatório. Todos os seres que aqui vieram e fizeram todo o traçado científico, baseado em uma coisa, a experiência da equação. Quanto tempo o Sol faz isto? Então foram trazidas as equações por todos os seres que vieram. Este ser não estava aqui e, de repente, como um gato sabe comer rato, ele já trouxe. Foi dito, leve, está na hora, leve, está na hora, leve, está onde? Deste grande mundo lá fora. Como neste grande mundo lá fora, ele ficou o Deus. Ele é o Deus, não é? Provém tudo. Diz que sustenta tudo. Diz que cura tudo. Diz isto. Diz que faz uma possibilidade dentro do civilizatório da manutenção de todos os seres que ali residem, de um modo ou de outro. Então, o grande Deus ficou este grande civilizatório externo, porque ele provê tudo. Agora, então olhem bem, mas muito antes, onde todos os artifícios civilizatórios eram infinitamente menores, só haveria de viver aquele que pudesse ter o instinto daquilo que o sustenta, das vozes do espírito, para que pudesse reinar e continuar vivendo e continuar sendo sustentado pelo encanto que faz a cópula, e da cópula surge algo que ninguém vê e ninguém sabe, cresce e sai, e depois cai fora. Quem sustentou isto? Então, quem foi sustentado disto? E aquilo que está aqui porque o sustenta, ou fizeram? Não. Como um gato come o rato. Simples assim, e está sendo por todas as partes. Toda a ciência advém do experimento e da observação, apenas disto, e de cálculos, apenas isto. Então, se o grande Deus hoje significa que está lá fora, é porque está lá fora, porque não precisamos preconizar lá fora nenhum instinto, nenhuma possibilidade de fundamento para que pudéssemos escutar que uma determinada erva ou determinada essência pudesse curá-lo, sem mais nada a não ser isto. Pois todos os povos que se diz primitivos e que estão até hoje apenas vivem disto. Disto. Se não houver isto, num instante, estará desaparecido. Agora, destes povos da natureza humana e espiritual, dentro dos mesmos condizentes, com a mesma condizente daquilo que possa ser uma criatura, algo que se manifesta, que o sustenta, identicamente, dos conhecimentos que possa ter se não sobrevive, do encanto que é preservado num quilate de purificação para que a cópula possa ser perfeita, e assim por diante. Então nós evoluímos, não? Então evoluímos civilizatoriamente, evoluímos como um ser, porque não precisamos ter instinto, não precisamos tratar com o espírito, não precisamos nada, podemos ir na farmácia da esquina, não é isso? Então quem trata aqui é Madre Paulina, e como Madre Paulina, em seu período, já existiam lugares onde haviam medicamentos. Então, quando foi tirando esta possibilidade, de onde o reino de um indivíduo pudesse estar atrelado aquilo que pudesse comunicar com a natureza, e de que louvava esta natureza de noite, e louvava aquilo que sustentava a natureza, que sustentava o rio, que sustentava os peixes, que sustentava tudo, sustentava e sustentava, porque vinha do nada existia. Então, por que tratamos disto? Por que estamos revogando
tantas possibilidades externas magníficas. Porque há um indicativo neste portal da vivificação pleito ecumênico da verdade. A multidão não vai junto, a civilização não vai junto, toda a ciência não vai junto. O que vai junto é a competência de um por um, dentro de poder, de novo, retornar ao fundamento. Então não precisamos de fundamento nenhum para nos alimentar, está em cada esquina. Não precisaríamos de fundamento nenhum para dos elementos que estão em todos os lugares, tomarmos água como elemento comum se não fosse nada. Então respirássemos o ar já empesteado deste mundo, porque lá éramos empesteadores e aqui continuamos empesteadores. Para onde será que nos vão levar? Para um lugar mais pesado ainda? Então tivemos agora todos têm uma devoção civilizatória, já que o civilizatório provém, ele é que sustenta, ele que dá todas as possibilidades, né? Então saibam, no fundamento, um ser da natureza humana e espiritual que possa estar com a barriga crescendo em todas as eras possíveis, significava que algo estava sendo sustentado milagroso. Agora não. O que é? É um filho da mamãe? Então, o equívoco, onde está? Só um. Que nesta passagem, porque sois mortais, fundamento absoluto, mortais. Se esse civilizatório trouxesse a imortalidade, então Madre Paulina estaria tratando deste grande civilizatório. E eu diria que toda a fé, todo o que diz dentro do Criador e a criatura seria este civilizatório, que nos fez imortais, no condizente que só creiam nesta possibilidade de vida onde estão, sendo mortais. Então, onde está o equívoco? Então, o papel deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Portal da edificação do indicador que existe um pórtico, uma porta que se abre entre algo e outro. Neste algo que adentra está uma seta gigante, um intento gigante. Vivificação. Ora, já que a vivificação quer dizer fazer-se vivo o máximo possível dentro de algo que o mortifica. Dentro de que algo sempre um contraponto que mortifica aquilo que vivifica. E dentro disto, então o silvícola, como eu disse, para manter-se vivo, ele vai ter que saber daquilo que possa mortificá-lo. Todas as chagas que ele possa curar, todos os animais que possam naturalmente fazê-lo de refeição, tudo aquilo que possa perfurar seus pés, sua carne e tudo mais. Tudo que possa fazer sustento para aqueles que de sua espécie estão vindo. E que a sua espécie é algo milagroso. E aquilo que vem também é algo milagroso. Não é um objeto daquilo que, por acaso, a coletividade entendeu que é. É algo direto. Este silvícola, então, sabe que tudo que possa mortificá-lo está naquilo que ele possa ter uma atenção bárbara. Não colocar os pés na serpente, não tomar água que não é bebível, não errar a erva que possa curá-lo, e assim por diante. Quanto mais souber e saber, onde que possa
aquilo que mortifica seu organismo, para este organismo dado por Deus, pelo Pai que o sustenta. Então, a vivificação cabe em todos os aspectos possíveis, desde o organismo físico aos outros organismos e de tudo mais. Cada atmosfera, cada campo de vida tem aquilo que vivifica e o que mortifica. Ora, mas até onde, Madre Paulina? Muito prazer de aqui estar, e é uma alegria muito grande estar com todos vós, Madre Paulina. Indelicadamente ou delicadamente, Madre Paulina traz dentro do seu objeto direto de vida, que é a Madre Paulina, não alguém que esteve próximo de Madre Paulina, não alguém que visitou, que foi visitar o seu recanto de vida, nem que foi buscar o tantos de milagres e tudo ou mais, porque tudo isto é grande apenas propaganda. Há milagre demais para consagrar alguém que diz respeito a realizar alguns mínimos milagres insignificantes e fazer valer o que está lá fora de Madre Paulina. Bom, então saiba, tudo que possa mortificar esta possibilidade, diz respeito que tudo que esta Madre Paulina que aqui está, no contraponto de lá, estará tão mortificada que é absolutamente em verdade aqui e verdade lá. E assim por diante. Então, se somos seres civilizatórios e temos todo o nosso destino, de todo o nosso instinto para este civilizatório, todo o nosso intento para este civilizatório, toda a nossa inteligência para esse... Ora, da onde vem a inteligência? Quer dizer que no microcosmo cerebral se faz a inteligência, é isto? Quer dizer que no microcosmo cerebral tem a inteligência absoluta e total de uma fruta que despenca em vossas mãos. Na inteligência desta orbe, perfeitamente. Então a inteligência está por tudo e em tudo, só que no condizente da natureza humana e espiritual é uma das entradas do conhecimento que se divide entre todas as possibilidades do que diz respeito à inteligência, que faz realizar a obra conjuntamente com a emoção, conjuntamente com a memória, conjuntamente com isto e tudo mais. Como sabem muito bem, tudo isto é sustentado, não realizaram nada. Nem um fio de cabelo. Quer dizer que quando existe uma matriz de algo, ela é preenchida com uma entrada de inteligência, ela entra e chega. Se esta inteligência é degradada, então uma inteligência degradada, porque tudo pode ser mortificado e degradado. Tudo. É disto que este pórtico trata. Trata daquilo que temos uma revelação, que colocamos todos os nossos arsenais desse civilizatório lá fora. Todos eles, todos. E chamamos todos os guias e todos os deuses. Quando nada desse civilizatório não pode fazer por nós, que é muito natural, está em todos os cantos. Aí, dentre todos os martírios, evocamos todos os guias, deuses, espíritos e tudo mais. Aí existe o espírito. Mas sendo que quando colocamos todos os nossos recursos no civilizatório, sobrou pouco recurso para entrar em contato com o guia, sobrou pouco recurso para ouvir a voz do espírito, sobrou pouco recurso na hora H, que vamos partir daqui, e de que temos uma noção de tempo gigantesca. Sabe qual é o tempo de uma encarnação onde faz-se um centenário? Raríssimo. Sabe o que é ser um centenário perante
perante o espírito do tempo, é nada. Então, se colocamos todo o nosso arsenal lá fora, condizente a isto, e que estamos totalmente dependentes total disto, quando fizermos uma passagem daqui, vamos além de ter a impressão disto. Sabe o que vai acontecer? Vamos procurar de todos os modos retornar para esse civilizatório, porque dentro de todo o instinto, toda a simplicidade, todos os fundamentos desapareceram de nós e estão como os orientais trazem. Viramos um traçado consignado como este tecido disto daqui. E temos uma impressão disto. E é tão forte que a nossa vida é a nossa vida e neste tecido lá fora. Isto é crístico, isto é búdico, isto está em todos os seres que vieram para esta terra e diz, liberta-vos, revela-vos. Em primeiríssimo lugar o Pai, em primeiríssimo lugar a potência do Pai, em primeiríssimo lugar que esta potência simplesmente por si só faz o florescimento natural, faz o caminho natural. Não precisamos trabalhar dia e noite, nada. Faz o caminho naturalmente. Será que este planeta está trabalhando muito para fazer seu percurso? E no indicativo deste reino, daquilo que tratamos, e do que diz respeito ao intento deste pórtico, diz respeito que este pórtico precisaria estar fundado no mundo dos encarnados, para tratar com milhares de desencarnados, de que eles possam ter a condição possível de tratarmos tudo isto aqui, entre encarnados. Um só é suficiente, 2, 3. Assim não haveria um modo que não abriríamos isto e colocaríamos alguns milhares de assentos, o que nos importaria esta universalidade. Seres todos tomados por este grande mundo lá fora, totalmente dependentes dele. E de que toda a sensibilidade de verdade desapareceu. Repetindo, todos os fundamentos desapareceram. Então, como podemos olhar como sagrado algo que vem através da geração, da concepção, é sagrado? Ou é um feitio que a ciência diz de que rebola deste jeito ou deste outro jeito? Então, somos o atributo externo, onde fundamentalmente a ciência vindo do Criador e daquilo que sustenta, onde a ciência simplesmente caminha, vai vendo como é, numa ingratidão gigantesca. Então, isto quer dizer que quando temos uma revelação, que é muito simples, ora, é muito simples uma revelação. Então, se há um lugar pedregoso e serpentes moram lá, e tivermos uma revelação disso, faz uma diferença muito grande. Se tivermos a revelação disso, teremos todos os cuidados possíveis para tal. Se não tivermos isto, provavelmente seremos de algum modo mortificados, e assim por diante em todos os gêneros, em todos os modos possíveis. Então, os seres silvícolas acreditavam nos espíritos, nos indícios dos espíritos, nos indícios das relações, nos indícios disto, até nos indícios astrológicos, daquilo que pudesse, dentro de uma combinação, ter uma combinação perfeita de que pudesse ativar aquilo que possa vivificar, ou ativar aquilo que possa o contrapor. E hoje como é? Então este grande civilizatório diz
para todos que estão reinando, de algum modo, do que quiserem, numa multiplicidade de erros e acertos, numa multiplicidade de discussão. Qual é o itinerário de cada um? De uma arrogância onde o fundamento de toda a ciência, primeiro o fundamento é do que sustenta a ciência, do que sustenta cada tecido, de cada que te sustenta, aquela arrogância mortal que diz respeito ao que vai dizer para o seu próximo. E onde nada é milagre mais, é um conceito. E onde nada é milagre a mais, então tem esse grande mundo lá fora da multiplicidade de milagres, de regozijos, de desejos, e de que estes sempre são corrosivos, sempre são aquilo que retira, sempre são aquilo que ficamos dependentes. Se retirarmos nosso instinto, ficamos dependentes daqueles que sabem curar. Se tirarmos isso, ficamos dependentes daquilo. E nesta dependência imensa, gastamos todos os recursos dos bolsos externos e gastamos todos os recursos daquilo que nos sustenta, porque ao mesmo tempo que possa entrar, possa esvair. Então saiba, na complexa dinâmica do sistema circulatório, de onde o sangue, então do mesmo modo onde está retido, do mesmo modo pode estar não retido. Se enquanto ele estiver retido dentro de sua função, é absoluto. Se ele esvair, o que acontece? Se ele esvair no cérebro, não é simples. Então sabemos bem na superfície, muito na superfície, o que é o contraponto daquilo que vivifica do sistema circulatório e bem na superfície daquilo que possa romper e ser e trazer a morte. E outras camadas, e outras camadas, e outras camadas, e outras camadas, todo na criação idêntico, do pesado ao sutil, só que há camadas pesadas e há camadas sutis. Em cada camada pesada existe um contraponto, um mortificador mais pesado. No outro existe um mortificador um pouco menos pesado, um mortificador até o ponto onde se diz, numa questão búdica, de que existe a iluminação. A iluminação é quando a potência de Deus em si mesma não realiza a obra, mais a manifestação. Então não há o que explodir, nem ao contraponto. Diz respeito que isto é absolutamente não discutível, é absolutamente não tratado. A questão é de que quando Deus civilizatório, a todos os demarques de que estamos tomados e de que somos dependentes, até o último estágio possível, que é a potência divina, na magnitude máxima, onde o esplendor da natureza humana e espiritual, do que sois de verdade é. Que adianta tratar disto? Nada. Adianta tratar dos fundamentos? Eles são os mais básicos possíveis. Se atinente a isto ele não existir em nossa vida, estamos perdidos. Não, mas não estamos. Porque qualquer um deste mundo lá fora, estou perdido. Onde fica esta rua? É ali, ali, ali. Não estão perdidos em nenhum lugar. Porque o civilizatório os fez não perdidos dentro do civilizatório e totalmente perdidos nos reinos de precedência, da onde de verdade vem, de verdade sois, de onde de verdade envereda. Isto é tão simples, não é? Então, tudo que possa ser complexo dessa área, estamos enganados. Mas como só sabemos viver na complexidade, na discutibilidade, na capacidade de discutir isso ou daquilo, então este é o reino do civilizatório. Discutir, trocar ideias, desta ou daquela, premissas, ideologias. Sim, não estamos tratando nada disso.
Porque isto é algo que esvai. Como todos tratados externos estão na hipótese da discussão, ou na hipótese daquilo que podemos, entre tudo que discutimos, chegar a um acordo. Então existem neste mundo grande externo, este mundo que viveis, o que as leis geraram dentro da justiça. Isso quer dizer que a entrada da lei e da justiça é para todos os seres da natureza humana e espiritual, lógico, obviamente, naturalmente e simplesmente, que estaria externamente ligado. Então realiza-se um formulário legal, conciso, discutível ou não, e de fundamentos máximos e absolutos. Porque diz respeito a nós tudo, de que há uma entrada em nós, de que a lei e a justiça se faz, se expressa e se manifesta em todos os civilizatórios possíveis. Qual a lei original? Primeira, lei original. Sois existenciais. Nós somos existenciais e todos os seres que estão do outro lado, invisíveis, são existenciais. Se inverter, estarem existenciais lá. E os existenciais lá estarão existenciais aqui. Esta é uma lei absoluta. Dentro da existencialidade, quem realizou esta obra da existencialidade? Foi o papai e a mamãe? Isto é indiscutível. Então sempre tratamos do indiscutível para demonstrar que como poderiam discutir se são existenciais. Então reúnam-se todos vós, depois daqui a pouco. Tem aqui, sou existenciais, sou existencial. Sou existencial, está existindo? Este fator é um lugar de poder, é um ponto de poder, é um laço de poder maior do que todos. Como que podemos pisar no tapete de nossa própria existencialidade? Então esta é a primeira. Em primeiríssimo lugar, o feitio de algo que o sustenta. E o feitio de algo que o sustenta é muito inacreditável, que dentro de uma revelação máxima disso, aquilo que sustenta nunca é manifestação. Isto é algo que em todos os fundamentos que diz respeito à essência e a tudo aquilo que diz respeito à religiosidade, que diz respeito ao Pai e o Filho. Que importa naquele mundo lá fora tratar da existencialidade? Se isto não se trata e nem tem a revelação disto, nós saímos do fundamento, não o fundamento daquilo que possamos realizar a obra de pensar dele, mas de um fundamento de potência divina. É nesse lugar de existencial que a potência divina faz a possibilidade de ascendermos. Se esse fundamento desaparece, procuramos possivelmente do que significa existencialidade neste grande mundo lá fora. Então haveria a possibilidade de discutir aquilo que o sustenta. Mas não sustenta a natureza humana e espiritual apenas, e que sustenta tudo. De uma maneira tão generosa e tão grandiosa que possa demonstrar por si. É possível estar separado uma ave, um mamífero, um inseto.
sustenta numa variável infinita. Sabe o que sustenta? De uma borboleta e de nós, sustentam a potência da célula, mas a célula é gigante. Ela sustenta atomicamente cada elemento da célula. E este atomicamente que diz respeito ao átomo, que faz parte da organização física, é através disso que foi encontrado, através dos minerais que está em nós. E tem um grau atômico. E é fundamento. Quem discute o átomo, quem discute o fundamento atômico de todas as variáveis possíveis, de todos os minerais, atomicamente, da água, do ar. O que sustenta isto? Então podemos ver na trajetória daquilo que ampliamos a capacidade de visão de uma maneira tão grande que chegamos ao átomo. E o átomo pulsa através dos elementos que estão à volta dele infinitamente assim. Então podemos olhar que aquilo é a visão máxima. Há o micro do micro, o átomo. O fundamento. Através da realização máxima de encontrar um fundamento, que é o átomo, produziu-se toda a ciência do fundamento atômico, do fundamento celular e do fundamento, assim dizer, de que está aí à frente do maior milagre possível, como não fosse nada. Vossos semelhantes, vossos pés, longínquo. Fundamento. Já trouxemos todos que é possível para demonstrar aqui. Mas isto se pisa em cima. Quem pisa em cima de tudo isto? Quem que é tão arbitrário, tão associativo deste grande mundo lá fora, que pisa em todos os fundamentos e cria uma circunstância particular de seu próprio fundamento, que não cria nada, não sustenta nada. Faça a obra de através dele, da legenda que mortificadora e escura, ou da legenda clara e vivificadora. Sabe, Madre Paulina, de tal modo é possível de estar contente com todo este organismo, não apenas em algum lugar de aproximação, onde está perto da audição, ou está perto, em totalidade. Então, meu Deus, como que olhem para suas mãos? Então, se quer dizer o seguinte, se quer aquilo que tratamos, todos tratam. Se quiser saber do poder original, da fonte original do deserto, é o oásis. Lá no oásis existe a vivificação possível, do que significa a natureza orgânica, natural, porque apenas lá é possível. Podemos levar de lá, ou podemos ter um cálculo de distância que podemos chegar lá, mas se perder da fonte, então é na fonte a sobrevivência, é na fonte. Se existir esta fonte de água, deste elemento, existe quantas outras fontes? E se perdemos a fonte? E estamos numa fonte desse civilizatório imenso que nos dá, através de toda a inteligência científica, de que está em todas as casas e tudo mais, dentro de cálculos. Mas todos eles estão sobre um fundamento. Tudo aqui, cientificamente, está sobre fundamento. Retire o fundamento da equação, da manifestação da água por todas as partes. Tire a equação. Não haverá mais nada. Tire a equação exata do contábil, débito, crédito. Tire a equação exata dos consoantes e das vogais. Mude elas.
põe de ponta cabeça. Tire o fundamento da aritmética, como já tratamos. Tire o fundamento e vão trabalhar amanhã sem esse fundamento. Inventem outro. Isso quer dizer que vale para tudo. Então, se estiverem numa célula, que seja a célula de onde estiverem, que seja a célula de onde estiverem. Se o reino do fundamento desapareceu, é uma balbúrdia, e somos extremamente fundamente trapaceiros, numa organização trapaceira fora dos fundamentos, onde dentro do quesito de que podemos explorar a capacidade máxima de interagir através de discutir e equalizar estas discussões e fazemos parte de tudo isso. Se temos a revelação disto, é como ter a revelação que esquecemos os cálculos suficientes, matemáticos, para que possam trabalhar amanhã. Não é trapaceiro, é débito, crédito, divisor, multiplicador. Tira isto e comece todos os cálculos depois disto. Do que estamos tratando? Fundamentos. Então reúnam-se daqui a pouco e falam dos fundamentos aritméticos e discutam disto. Façam uma mesa redonda e discutam esses fundamentos. Discutam os fundamentos disto, da equação da eletricidade. Discutam. Ah, mas não. Então saibam, a revelação está nos fundamentos. Ou torcemos os fundamentos. E temos a capacidade de torcer os fundamentos no modo onde quisermos, a sós, coletivamente, ou em uma coletividade gigante. E tornar aquilo um hábito, ou um comportamento, ou o que quiserem, sendo que existe um fundamento só. Então, se Madre Paulina estivesse lá, na época de Moisés, então existiriam os fundamentos de, poderíamos dizer, Moisés, sou existencial? Estás encarnado? Sustenta alguma coisa além do que sustentado? Ramsés, vem aqui. Napoleão, vem aqui. Hitler, vem aqui. Aquilo que é fundamento é sempre. E tudo que não é fundamento que saímos é variável. Entre acertos, enganos e possibilidades. Só que apenas aquilo que potencializa está no fundamento. Se errarmos o fundamento, ele esvazia, ele quebra, ele não acontece. Existe uma equação evolutiva da natureza humana e espiritual, através dos fundamentos, e todos os místicos os trouxeram, Cristo os trouxe. Primeiríssimo lugar, o Pai. Se estou aqui e manifesto infidelidade ao Pai, caminhe pelo meu traçado. E poderiam dizer que caminhe através de mim, passariam através de Cristo e pisariam nele. Caminhe através do meu traçado, porque é uma equação exata. Isto não é lindo? Madre Paulina acha muito lindo de tratar disto. E sabe que na capacidade de todas as compensações e daquilo que possa ativar aquilo que vivifica e não se espalha. E não se espalha. É dentro de uma equação de um fundamento e de algo de que faz se unir, trazer totalidade, não estar lá longe,
ter totalidade. A totalidade máxima de um místico é a totalidade de seu organismo, é a totalidade do que ele é sustentado, é a totalidade da terra, é a totalidade do ar, é a totalidade da manifestação, da orbe do universo. Não é disto que dizem? É uma equação. Tudo que dispersa isto traz a possibilidade mais possível do que podemos nos atrever de distribuir, que é o equívoco máximo de traçar nosso comportamento, nossa vida, nossa manifestação fora do milagre, fora do quesito da comunicação com o espírito, da comunicação, da sensibilidade espiritual, e é por assim dizer. Sem essa sensibilidade, a serpente come e tudo mais, as pestes comem por dentro e por fora. E o mais intrigante, olha bem, filhos que estão aqui, primeiríssimo lugar, para a Madre Paulina e todos os seres que se manifestam, importa que são existenciais, são viventes, são da natureza humana e espiritual. Toda a qualificação fora disto não importa para nenhuma passagem espiritual. Só o peso específico daquilo que está entre a luz e a escuridão. Apenas isto. Então sempre se trata de São Pedro. Então pergunte para São Pedro de que por causa disso aconteceu aquilo. Pergunte para ele. E do que aconteceu tudo aquilo, trouxe um esvaziamento, um peso, e um tamanho exato de um peso. Então sobe na balança e vê o peso. E naturalmente este peso vai caminhar pelo peso que diz respeito ao peso, e todos os seres do mesmo peso que estejam lá. É uma equação exata, é a lei. Então, olha, o que é a lei divina? A lei divina não é comportamental. Não, nem Deus pode dizer o que faz o traçado da lei divina. A lei divina diz respeito que na capacidade que podemos estar tão longínquo disso ou tão perto disso. Obviamente que quanto mais perto da luz, mais toda a natureza arbórea vai existir. Menos da luz, mais dificuldade de existir. Então perguntem para todas as matas e tudo do que elas precisam. E elas vão procurar exatamente o que precisam. Então, se tivemos a revelação do princípio que tratamos, de que somos seres extraterreno, de que estão nesta terra, já estivemos em outros andares de vida, estamos nesta terra, porque ficamos pesados. E não cabia mais onde éramos extraterrestres, não cabia mais. Então tinha que arrumar um lugar de peso maior. E este é um lugar de peso maior. Se trouxer um ser da natureza humana e espiritual, de outra orbe, que seja muito mais leve, colocado imediatamente aqui, ela implode de tanto peso, é esmagada. Mas não estamos esmagados. Coloque um peixe na superfície, rapidamente. Não. Naquilo que é mais pesado possível, mais profundo possível, ele explode lá embaixo, de tanto peso. Isto tudo não é discutível. E nesta orbe, desde que povoamos, conseguimos trazer esta possibilidade entre vir e voltar,
inúmeros campos de vida, inúmeras atmosferas, imensas, de vida que se manifestam e vão lá, existem seres do mesmo modo, em lugares escuros, vivendo no escuro, vivendo no menos escuro, vivendo no claro, e por assim dizer. Então, se houver, como no reino das expiações, ou no reino daquilo que diz respeito a nós, pesadíssimos, cruéis, devastadores, e de que dentro deste reino poderíamos dizer que precisamos ser caridosos, como algo devastador, algo intrigantemente cruel, como se diz respeito e diga, sede caridoso. Para ele ser caridoso, é pegar aquele ser e colocar num lugar mais pesado do que o dele ainda. Nós não sabemos o que é ser caridoso. Para sabermos o que é caridoso, diz respeito a que temos que ter uma revelação tão grande de que aquilo que enfiamos na boca alheia, ele é exatamente uma equação e está dentro de um fundamento. Não um fundamento que equacionamos na nossa cabeça e que é sustentada. E por aí afora, mas olha, sabe o que é intrigante para todos nós e para todos os seres que estão aqui? Porque não há outro modo no exercício da vida que não seja milagre. Sois um milagre atômico, um milagre celular, um milagre onde toda a equação disto é perfeita e rara, só para ter um corpo, só para aquilo que está vindo para a Terra, de que está dentro do organismo de alguém, de que possa esse ser já não se fazer por inteiro, porque é sustentado. E tem uma matriz da natureza humana e espiritual que vai encaixando, simplesmente encaixa, e faz o cérebro, e faz os pés, e faz as mãos, e faz a coluna, e faz o sistema circulatório, e faz todo o sistema nervoso. E ele vai aparecendo e diz respeito, quem fez foi a mamãe. Agora, quem fez a possibilidade de ser existente? Quem fez? Quem fez a possibilidade agora desta equação exata, deste fundamento de questões da natureza humana e espiritual, encarnado num planeta Terra? Se todo esse civilizatório, todos esses seres foram levados para um lugar mais pesado, imediatamente vão a constituir o fogo e constituir a civilização que está aqui, mais pesada ainda, mas com todas suas leis e seus atributos. Imediatamente. Coloque um gato lá para ver o que vai ser. Vai ser um gato, com todas as suas propriedades. Então nós fomos evoluindo para ser da natureza humana e espiritual nesta terra, alguns milhares de anos. A arrogância é tão grande que não era possível ter um objeto de algo muito simples, que somos sustentados. E que a natureza humana e espiritual é um prodígio. De sem estarmos milagre, ficamos infames. Se agradamos o infame, ficamos felizes. Ficamos felizes. Agrade o infame, ele fica feliz. Se falamos o infame, você não é infame, você é um milagre. Ele fica bravo. Ele se contorce.
Sim, sim, é indiscutível e é um fundamento. A Madre Paulina acha isto muito lindo, muitíssimo lindo. Quer dizer que a infame Madre Paulina, se for abraçada e foi tratada como uma santa, esta infame fica idolatrada e muito feliz, grande. Então, Madre Paulina, infame, não, você não é. O fundamento não é infame, sois um milagre. Não, mas eu quero ser um infame grande. Quero ser um infame grandão, importante. Quero ter certezas infames. Quero ter um caminho infame. Quero reencontrar os seres infames. Quero copular o infame. E isto tudo. Mas sois um milagre. Porque sois um fundamento e porque sois, não há outro modo que não seja, de que eu faça, senão que seja um milagre. Se tratarmos todos os infames, inclusive nós todos, e trazer que eles fiquem muito felizes sendo infame, este lugar estaria com milhares de seres infames importantes. Mas se falássemos, falamos enganosamente, não são infames importantes. Sois um milagre. Está em esquecimento de todos os fundamentos deste milagre. Está em profundo engano, porque o que um infame procura, provavelmente será infame. E será de tão bom tamanho infame, que provavelmente produziriam 1000 capacitadores externos e que não utilizaria nenhum. Quer dizer que um ser em milagre realizar a obra de capacitadores imensos externos, onde não se utilizaria nenhuma, onde vai deixar para ratos e para morcegos físicos e tudo. Mas se tratarmos este infame e tratarmos de tal modo como o infame, que coisa mais extraordinária esta capacidade de realizar externamente toda esta grandiosidade. Ficar grande nela e que seus filhos também fiquem grandes nela, sejam importantes nela. Então, ele ficaria tão feliz que faria uma doação para o portal da edificação pleito ecumênico da verdade. Cultuemos o milagre. Se tem um ser da natureza humana e espiritual que veio, cultive o milagre. Trate-o como fundamento. E se estiver fora do fundamento, não arrisca. Não, quando vamos criar leis próprias, cuidado. Se vamos interseccionar, e porque estamos num prodígio de algo que venha, e de que tem uma potência a mais, de que esta potência a mais poderia ir para cá, para lá, para lá, para cá, cuidado. Mas isto é bobagem de Madre Paulina, porque quando vemos com um prêmio nesta terra, provavelmente pegamos este prêmio nos lugares mais lindos e infames deste mundo e colocamos todos os recursos lá. Não esquecendo que Madre Paulina por muitas centenas de anos pertenceu a uma ordem gigantesca desta terra, a Santa Madre Igreja Católica Romana. Desde Pedro, e desde que Cristo tornou-se uma obra-prima da capacidade civilizatória e do poder dentro dela.
num exercício de poder tanto na magnitude máxima de todos os outros poderes, e de que puderam fazer valer infinitos enganos, dentro e fora. E nisto, Madre Paulina tem um quesito muito importante. Toda a infâmia disto, e toda a revelação desta infâmia, custará o suficiente para que possa proclamar o que estou proclamando por todas as partes desta terra, nem que for por centenas de anos. E no que diz respeito a isto é um ímpeto, e no que diz respeito a isto é aquilo que possa dignificar aquilo que me recebeu e aquilo que fez valer o fundamento de que aquilo que sustenta a Madre Paulina é o Pai, de verdade, não uma pólice coletiva. E diz respeito também para todos que estão aqui, principalmente para todos os seres que estão aqui, invisíveis aos vossos olhos, e que dentro de algum tipo de ímpeto estão aqui ouvindo Madre Paulina, mas são muitos e muitos e muitos, com a impressão desta terra que tiveram, coletiva, como se precisassem voltar aqui, como se esse for o reino máximo que pudesse ter todas as impressões possíveis, e de que algo estão trazendo-os. E estão ouvindo isto que tratamos. Fundamento estão ouvindo. Quando temos a revelação em nós, de que o nosso arbítrio particular é que vale mais de tudo, sabendo que esse arbítrio particular é algo que possa estar muito longe do fundamento e é devastador. Temos a revelação. Quando temos a revelação disto, só nossa intenção, nossa atenção e nosso ímpeto no próximo passo será muito suficiente. Mas quando a idolatria de nós mesmos, que saímos do milagre e ficamos imbecis, e que prodigalizamos esta imbecilidade e procuramos em todas as partes que seja realçado através de outros, que esta imbecilidade fique grande e importante, e que temos a revelação de que estamos numa direção totalmente distinta daquilo que vivifica. Então, indo para os chamados, todos daquilo que mortifica, que nos tomam de assalto por todas as partes possíveis. As visíveis é fácil, quando se quebra um braço é fácil, quando se tem uma doença na perna é fácil, mas quando temos uma chaga não visível não é fácil. E atinge a tudo e todos. E tudo isso tem algum tipo de nome, mas tem todos os artifícios do mundo externo, toda a capacidade de podemos nos distrair, de que não podemos atinar a todos os desejos possíveis, insignificantes, absolutamente insignificantes. Então pense em algo para todos vós, dentro de vossos desejos, que seja muito significante. Qualquer um de vós. Mas muito significante, que se eu tivesse os recursos desta terra, faria isto. Significa nada. Pode tratar aí entre vós mesmos. Então, se ultrajamos todos vós, no condizente que não há outro modo de não ser um milagre vosso próprio existencial, e ficam ofendidos com isto, porque isto não é conversa. Conversa é outra coisa.
não traz nenhum outro conhecimento a mais para o meu compêndio de conhecimento. Então trazemos isto. E se isto for um ultraje, quer dizer que aquilo que ficamos imbecil gosta de ultraje. Nós todos. Na revelação disto inclui-se Madre Paulina, dia e noite, noite e dia. De que tamanho Madre Paulina poderia ser conquistada, de um modo onde ela ficaria muito importante no quesito de sua particularidade. Isto já está desaparecido. Pode me tornar 10 vezes santa. Podem fazer promessas, podem fazer tudo o que é possível. Está na mão do Pai, não de Madre Paulina. Aquilo que precisamos exorcizar, muito mais que seres pendentes deste mundo, que a necessidade de exorcizar, porque traz malefícios para nós, espirituais, é nos exorcizar, porque somos os maiores obsessores de nós mesmos. E não abandonamos nunca. Somos obsessores fiéis, dia e noite, de nós mesmos, categorizados. Então, por assim dizer, o que precisa Madre Paulina exorcizar é a si mesma, já que o complexo atributo de que fazemos valer para que não exista, existindo, me fez percorrer caminhos arbitrários, caminhos de onde o poder em que engrandece a particularidade era o que mais importava. Ao mesmo tempo, caminhei muito através de encarnações como seres da natureza humana espiritual, masculino, e dentro da ciência, dentro do fundamento da ciência. Então nós não inventamos a ciência. A ciência já está em tudo o que é possível. É só localizá-la, equacioná-la. E pronto. Siga esta equação. Garanto, repetindo, de que a equação da capacidade de iluminar este ambiente é uma só. Será que não podemos ter a revelação disto? Se esvaziar, se em algum lugar se dividir-se, não acende a luz. Isto é uma equação do inferno para o céu. Em todos os níveis, em todas as atmosferas, em todos os campos de vida. Se dividir a capacidade solar em 2, daquilo que venha para esta Terra, tudo estará morto em alguns dias, toda a vida possível. É uma equação exata. Tem que estar por inteiro, porque tudo vive nesta Terra da capacidade inteira dela. Estamos num lugar muito especial. Esse lugar muito especial. E Madre Paulina também está num lugar muito especial. Está se manifestando com muita naturalidade e de algo muito simples. Mas para que este simples pudesse estar simples,
dentro desta feitura, desta possibilidade de tudo, foram muitos e muitos e muitos anos de uma competência imensa para que pudesse purificar canais, para que pudesse dutos serem abertos, para tudo simples, porque o que estava fechado, o que estava cravado, o que estava obsediado, o que estava isto e tudo. Mas existe algo, um tipo de ímpeto facilitador, pequeno, que foi ficando grande e ficou grande. Até que exista esse grande facilitador para todos que estejam aqui. Em qualquer circunstância, um insignificante ímpeto que não seja, de que seja um ímpeto, não da particularidade, mas um ímpeto da ancestralidade, o ímpeto sagrado, pequeno, pequeno, pequeno. Tudo se fará para ele multiplicá-lo, multiplicá-lo e multiplicá-lo. Tudo se fará por um ovo que está vivo, para que ele possa multiplicar. Se ele está vivo, e a galinha acalenta para ele, porque ele está vivo, tudo se fará por aquilo, até que em algo ancestral, que fique ali durante 21 dias, sem se alimentar, apenas aquecendo para que ele possa acontecer. Na vida tudo é assim. Então, desde que esteja vivo, uma célula viva, então tem a competência de acontecer tudo isto. E ela se faz por natureza, porque sempre haverá galinha que chegue para chocá-lo, haverá seres que vão chegando, se aproximando para chocar a possibilidade. Se não houver nada que chegue para chocar a possibilidade, é simples. Mas tem que ser algo original, pequenininho, original. Original. Como estamos tratando, é uma grande alegria estar aqui. A alegria é um fundamento que recepcionamos e que nos preenchemos dela porque ela é sustentada e nos dá algo, e a alegria nos dá algo. A alegria nos dá algo para todos nós. Tem um feitio que não inventamos ela. Ela se faz naturalmente quando a possibilidade de chegar à verdadeira alegria. Uma coisa muito simples. Não é estar alegre por motivos, é estar alegre por fundamentos. E nisto que tem uma retenção maior aqui entre nós, porque ela está se ampliando, porque algo está ativado ancestralmente, que está ativado, e enfatiza que se reúne possibilidades para o quê? Vivificar, vivificar. Nada que esvazie, que tira, que tira, que tira. Neste acolhimento simples que estamos aqui, algo, um fundamento, indicado por inteligência deste pórtico, que são ritos de passagem, e de que estes ritos de passagem não estão no imaginário, é tão real quanto é uma passagem que chega lá fora, e tem uma passagem que chega no grande mundo lá fora, tem uma realidade absoluta. Se temos muita potência neste mundo civilizatório, e estamos com o bolso cheio, temos muitas passagens abertas, não temos? Se os recursos não existem, as passagens se fecham. Então, recurso e passagem está em todos os âmbitos.
da caminhada do que possamos dizer, gestora da vida em nós, recurso, passagem. Quando estamos com os nossos bolsos cheios da potência divina que chega em velocidade inacreditável em nós, e ela não se esvazia, ela se retém. Quando ela se retém, tem algo muito natural, que quando ele está imobilizado e paralisado, a potência faz ele se movimentar, se movimenta em nós, e vai totalizando toda a proeza de que somos a natureza humana e espiritual por si só. Então, diz-se os orientais, que os ocidentais sabem muito bem disso, e tem todas as suas conversas, de que existe uma serpente, e que quando ela é ativada, ela sobe pela coluna e ativa a totalização. Então diríamos de outro modo, mas é muito parecido com isso, se ela está hibernando, ela está paralisada, e tudo fica diferente, distante e distinto, mesmo no organismo. Quando existe uma totalidade, isso desperta e vai totalizando. Quer dizer que a totalidade do milagre fica grande. Toda o civilizatório fez por consumir o máximo desta potência e reunir possibilidades para todos, de modo que entregamos 9 de 10 e recepcionamos um civilizatoriamente. Temos calçadas, temos estradas, temos eletrificação, temos isto, aquilo e tudo mais. Mas nossa devoção é tão grande que entregamos tudo isto que poderia estar retido para o mundo muito grande. Isto é simples, isto é tão ancestral, que místicos de milhares de anos sabiam disto, que nós estamos tratando aqui. Isto desapareceu. Somos grandes no mundo. Quando desta competência de um ser que teve a revelação, aquele pequeno que sobe. Então, algo aconteceu, que esse distributivo, esta devoção, esta devoção se vai para um aspecto da vivificação, e que diz respeito, ele vai chegando no fundamento, em primeiríssimo lugar, estou sustentado. E só o sustento nisto. Existe uma passagem que se apresenta. Esta passagem se apresenta para qualquer um em qualquer lugar. Não precisa viajar para a Lua, que estivesse nas montanhas longínquas ou nos desertos, ou no fundo de tudo está. Porque tudo é equidistante e milagre. Talvez aqueles lá do leste gostariam de conhecer o oeste equidistante e assim por diante. Tudo está não existe um ápice do não milagre para o milagre nesta grande terra. Esta passagem se apresenta. Esta passagem está numa velocidade e outra. Ela tem que combinar com a nossa velocidade, que está grande, para poder se apresentar, e se apresenta e diz, entra. Como é então esta passagem? No momento onde todos aqui principiaram de algum modo e tiveram uma passagem, se instalaram na passagem e vieram para esta terra. Caíram de cabeça aqui nesta terra. Como é? Todos. Incluso Madre Paulina, muitas e muitas vezes. Pelo milagre. Por uma potência inerente. Por uma potência independente daquilo que estivesse ao alcance de distribuir para cá ou para lá. E tudo que acrescentar o distúrbio disto
vem dos distúrbios dos seres que o realizaram, de um modo ou de outro, espiritualmente falando. Nesta passagem, tem algo que nos leva para dentro, já de que estamos prontos para tal, uma porta se abre e estamos prontos para tal. Neste momento, aquilo que sempre tratamos aqui, se apresenta um guia. Este guia tem que ser um grande guia, porque vai entrar numa velocidade imensa. E ele vai poder entrar e sair, voltar como quiser. É um grande guia de velocidades imensas. E ele se apresenta. Mas apenas assim, que siga-me. Se olharmos para trás, ele disse, por que está olhando para trás? O que inventou que é vosso? O que inventou que é vosso? Senão o destino do pai com o filho. E este ser adentra. Dali, a velocidade é tão grande que não há uma disposição possível dentro de que possamos tratar aqui disso. Só algo que rompe a equação do tempo. Rompe a equação de termos paisagens. Não há paisagem. E chegamos a um lugar, a um espírito de algo inacreditável na primeira paragem, que significa o local do descanso. Mas poderia ser tantos outros modos desse primeiro lugar. Já que a maior precisão de todos os encarnados nesta terra é o descanso. Acostumamos o cansaço. Temos uma quantidade de descanso insignificante e um cansaço gigante. Todos, bilhões, totais. Com alguns infinitos pequenos seres na pólice daquilo que tratamos. Porque já pode entrar num lugar do descanso. Neste lugar do descanso, todos entram num estado impossível de tratar, que significa que chegou no reino dos céus. E nesse reino dos céus atemporal, poderia ficar eternamente. Mas acontece outro fenômeno de entrada da natureza humana e espiritual em outra velocidade imensa, de que é a gratidão. A gratidão não vem de fora, ninguém presta e nem coloca. A gratidão é algo que, numa velocidade maior, explode em outra velocidade maior, de que é uma entrada nossa que temos. Podemos ser gratos no inferno e no céu. Entra. E sempre a gratidão é possível. Das mais grosseiras, as mais sutis. Neste caso, é uma extremamente sutil. Quando esse estado de gratidão vem, é impossível, qualquer circunstância possível, em qualquer localidade possível, que seja e fique insignificante. Dentro desta pólice de descanso e gratidão, espontaneamente, daquilo que é uma entrada nossa, na velocidade maior, que ela estava dormente, ela acorda e entramos em oração. Direta, simples, absoluta. Quer dizer que temos uma revelação. A oração está em tudo. E quando se ora, e está grato, se ora, está grato.
está descansado e está no milagre direto. Como estamos aqui? Estamos numa pólice insignificante do que tratamos. Ao entrar em oração, temos um ímpeto de estar disponíveis. Então podemos estar disponíveis num rito de passagem, de abrir as palmas das mãos acima, apenas para tratar pelo ato que estou disponível. Olha como estamos aqui. Simplesmente. É o endereço mais simples possível para todos nós. Quando entramos em oração, estamos disponíveis. Há 3 correntes de ação, 3 vértices. Três intentos. O primeiro deles, que faz parte do intento deste pórtico, seres que aguardam, se prontificam para cada um de vós que de algum modo já estiveram juntos e que este juntos foi prolífico e que este juntos se distanciou pelo não prolífico. E que aqui pós este ser, que precisam muito reencontrar este ser, e de que por acaso está encarnado, ele está em outra pólice, e de que para cada um, se dirigirá para cada um, colocará as mãos em cima, porque precisaria desta velocidade, porque precisaria de que estarmos prontos, precisaríamos estar a contento prontos. Então ele poderia estar e adentrar, jamais será um obsessor, jamais. E será estar tomando um banho de flores, estar cheiroso e virar. O que tratará com cada um de nós? Cada um de vós? Não por nossa conta, é por conta de cada um. O que poderia tratar com este ser? Pode ser tão longínquo dentro do tempo, próximo dentro do tempo, muito longínquo, mas queria reencontrar. Tudo isso é muito rápido. Uma segunda vertente, uma segunda pólice, que são os guias, que não são individuais, não estará um guia para cada um. Os guias moram em radiações. E o acumulado de falanges de guias em cada irradiação tem a propriedade de atender quem está propício àquela irradiação ou sob o auspício da irradiação de seu nascimento. Então este guia poder tratar dele. Para cada um dentro de uma irradiação, ele sempre está pronto para ser um guia. Então um guia não é curador, não não traz a possibilidade de desobsediar. Ele é um guia
tem a propriedade, de todas as propriedades de ser guia, de um ponto a outro, onde poderíamos nos perder ou estivéssemos perdidos numa multiplicidade de velocidades. Sempre tratamos a velocidade mais comum e muito simples neste mundo, onde podem os seres da natureza humana perderem-se nas montanhas, nas selvas, nas savanas. E todos os seres da savana, os seres das montanhas, sabem todos os caminhos, e quando perdidos, se eles se aproximam, eles apenas dizem: siga-me. Se aquilo que está pesado não vai ser suficiente para caminhar o que preciso, ele diz: deixa aí. Mas quando estamos perdidos, deixamos tudo atrás e vamos atrás de um guia. Tudo. Deixamos todos os pesos, todos, porque ele, este guia, diz: com estes pesos não é possível caminhar para que até outro contraponto, para que saia disso. Não, eu quero levar. Então, fico com isto e leve sozinho. E assim todas as velocidades que um guia traz, batem nossas costas e diz, porque estamos perdidos, agoniados, estamos em débitos, e ficamos perdidos, e pedimos para o guia se aproximar e arrumar tudo o que queremos nesta vida. Ele diz: sou um guia, atravesso daqui e de lá. Se estás perdido aqui, eu sei o caminho, mas vou levar tudo isto, não? Não vai levar, porque tudo isto provavelmente não vai atravessar e nem sair de onde está perdido. E provavelmente todos que os chamam, como acontecendo isso, então vão pedir para outros espíritos, para outros seres, seja o que for, em petição imensa. Toda petição, e todos os seres que possam se aproximar, vão exigir algo. Se estamos doentes, vai exigir algo do que promove a doença. Se estamos com um peso gigantesco disto, vai exigir algo. Como eu não quero tudo e ser curado. Eu quero tudo, 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 e quero estar na bem-aventurança de Deus. Eu quero tudo, 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 e também quero mais isto daqui. O guia diz: olha, filhos da natureza humana espiritual, quando estiver pronto, me chame novamente, mas não me faça ficar perdendo tempo com bagagem inútil. A terceira possibilidade, vertente, como quiserem, seres curadores. Então, seres curadores, já que o chamativo da própria enfermidade, seja qual for, existe algo que a enfermidade puxa. Seres curadores. E a enfermidade também puxa aquilo que vai manter a enfermidade. Também a enfermidade puxa aquilo que vai aumentar a enfermidade. E também a enfermidade puxa seres curadores da enfermidade. Então estes seres não têm limites para isso. Os limites são as portas que fechamos. Estes seres curadores estão dentro de seres no reino dos encarnados e seres do reino de que não estão no módulo da encarnação, mas são exímios curadores, trazem minerais, essências e tudo o que precisam, e velozmente para cada um no seu traçado, e naquilo que a chaga possa chamá-lo, ele atenderá para todos nós. Se as portas estiverem abertas, e se também tudo aquilo que eles podem curar
terá o destino de adoecermos outra vez. E eles não são empregados nossos, não são obrigados nossos. Eles fazem o que é possível. Se fechar a porta, eles não entram. Se eles curarem e procurarmos a mesma enfermidade, eles dirão, será que vamos ter que voltar todos os dias? É isto que tratam nós como espíritos curadores? Um objeto de obrigação total e absoluta, que somos obrigados a curar todos os dias de um tal modo que quiser? Mas de algum modo, de todo modo possível, cada um de nós terá a sua devida cura dentro destas possibilidades. E de que diz também de que isto se faz por etapas. Então precisam de etapas que estejam aqui, porque aqui é. Escuta, dá para pegar o portal e levar para o meu quarto. Dá para pegar o portal, porque vou viajar, então dá para levar ele para a cidade de lá. Então tentem levar um hospital para lá. Falou, hospital, hospital, pode ir lá para minha casa? Ou cada um tem que ir para o hospital? Mas tudo será feito possível. O possível. Já que aqui está a circunstância máxima do que possa essa cura ser oferecida, potencializada, resguardada, limpa, higienizada. Em tudo isto vão sentir um estremecimento leve nas mãos. Significa um contágio extrafísico. Uma pequena eletricidade nas mãos. Então poderíamos aqui tratar qualquer ser da natureza humana e espiritual longínquo do milagre, com todas as deformações possíveis e de toda a sua particularidade, e ele vir para curar-se. E vamos dizer sim, vamos curá-lo. E ele vai ficar muito alegre e vai trazer muitos seres aqui, porque aqui se é assim, curamos de qualquer modo. Mas aqui é um lugar que não há nenhum tipo de ensejo de fazer realizar a obra de um poder entre os encarnados ou entre os desencarnados, que faça a possibilidade da adoração e que faça a possibilidade do engano, de que faça a possibilidade de todos ficarem tão felizes que vão voltar, porque ficaram felizes de si mesmos, dentro das suas próprias chagas. Nós vamos ter a revelação das chagas. Reúnam as duas mãos, uma aconchegada na outra. Isso significa uma união, uma totalidade, um ensejo total, uma dinâmica total de todo o nosso organismo e de toda a nossa intenção, uma totalidade simples. A consagração quer dizer que este rito de passagem, que atinge a consagração, esteve em todos os tempos.
Só que nos seres onde não tinham a disposição de uma civilização e que estava no gênero do espírito, a consagração era de todos os modos. Consagravam, já que aquele alimento, aquele elemento, aquela cura. Então consagravam. Aí a consagração extrapola a natureza cívica particular de cada um, é sua ancestralidade. Esta consagração, no épico crístico, é muito conhecido, mas esteve em todos os tempos possíveis. A consagração. Então consagramos efetivamente o Criador, o sustentador. E como sustentados, consagramos a feitura deste milagre. E lhe damos um indício que percussionamos dentro disto. E de que esta consagração em todos os modos e todos os tempos e tudo diz respeito ao Pai, o sustentador, o Criador. E a criatura e o Espírito Santo. Há outras vozes, outros gêneros de modos, mas e o Espírito Santo significa aquilo que jamais será resolvido por nós, será o exemplo vivo do que significa o poder do Pai, que jamais será objeto, será aquilo que apenas é o sustentador e o Criador. Podem abaixar as mãos. Onde estamos, em algo muito simples. Num lugar onde a única importância que existe entre nós é que somos um milagre. Somos existenciais da natureza humana e espiritual, como encarnados mortais, como espírito e essência imortais. Não realizamos nada e absolutamente nada. E seremos testados todos os dias da capacidade que poderíamos ter de civilizatoriamente tornar-nos um na multidão, só que a multidão não passa. No apogeu disto, para todos vós que estamos encerrando, este encerramento diz que há uma lei para este encerramento, do tamanho daquilo que possa ter um prejuízo orgânico ou extra-orgânico, deste que intermediei, e de todos vós também, está no ponto. Estamos encerrando quando caminharem lentamente, passarem aquele portão. Serão tomados pelo que entende de vós. Como entende de vós? É algo e que está sempre de dezenas de anos e anos e anos. Ele vai evidenciar-se. Ele vai tomar conta. E vão exatamente para onde vieram. Vão exercer de onde vieram. Estamos aguardando como algo original, límpido, claro, banhado, possa querer ser. Quando isto querer ser, saiba. Imediatamente vem a galinha para chocar. Salve, filhos e filhas.